Se eu ouvir mais uma palavra sobre o meu dinheiro, não haverá mais conversas educadas. Eu negritei. Apenas encarei meu pai, Gilberto, enquanto minha madrasta, Daniela, congelou com o garfo a meio caminho da boca. Ela tinha acabado de fazer uma piada sobre acessar minhas economias do exército para a segurança da família, e esperava que eu risse. Eu vou explicar pessoalmente para ela exatamente qual é o lugar dela, continuei, com a voz firme, e por que o meu dinheiro não é dela. O sorriso de Daniela desapareceu instantaneamente. Meu pai encolheu-se na cadeira, incapaz de me olhar nos olhos. Isso não era um chilique de adolescente. Era o aviso de uma militar, e a julgar pelo medo nos olhos deles, eles sabiam que eu estava falando sério. Antes que eu te conte exatamente o que Daniela fez no momento em que virei as costas, deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Quero ver até onde essa história viaja. 3 dias depois, eu estava de volta à base, cercada pelo zumbido familiar e estéril da vida militar. Eu não tinha uma biografia para oferecer às pessoas. Eu tinha 29 anos, era sargento de saúde e vivia minha vida de acordo com protocolos: avaliar, estabilizar, evacuar. Pânico era um luxo que eu não podia me permitir em campo, e certamente não iria me entregar a ele ao lidar com minhas finanças. Sentei na beirada do meu beliche, com o notebook aberto, fazendo minha auditoria semanal. A maioria das pessoas checa as redes sociais logo de manhã. Eu checava meu score de crédito no Serasa. Era um hábito nascido da desconfiança. Um mecanismo de sobrevivência aprimorado ao longo de anos, vivendo em uma casa onde a privacidade era uma sugestão, não um direito. Tudo parecia normal, até que rolei para o final da lista de consultas recentes. Havia um único item que me tirou o fôlego. Uma financeira online, do tipo que cobra juros abusivos e não faz muitas perguntas. Havia feito uma consulta ao meu CPF 48 horas atrás. Eu não gritei. Eu não joguei o computador pela sala. Peguei meu telefone e liguei para meu pai. Gilberto, eu disse quando ele atendeu, pulando as formalidades. Por que uma financeira de alto risco está consultando meu CPF? Bia, ele gaguejou, sua voz carregada daquele tipo específico de exaustão nervosa que ele sempre exibia perto de Daniela. Não é nada, foi só a Daniela pesquisando umas opções de investimento. Ela deve ter clicado no botão errado online. Sabe como ela é com computadores. Ele estava mentindo. Eu podia ouvir no tom de sua voz, na forma como ele apressou a explicação. Daniela não era ruim com computadores. Ela era calculista, e ela não estava pesquisando opções. Você não solicita acidentalmente um empréstimo com agiotas. Desliguei antes que ele pudesse se enrolar em mais desculpas. Eu não precisava da confissão dele. Eu já tinha o motivo. A memória me atingiu então, nítida e amarga. Eu tinha 16 anos, sentada na ilha da cozinha tentando fazer o dever de casa enquanto Daniela pagava as contas. Ela não estava gritando. Estava calma, quase clínica, enquanto batia na calculadora. A conta de luz subiu, ela disse, sem olhar para mim. A de água subiu. O custo da comida está nas alturas. Ela olhou para mim então, seus olhos me varrendo como se eu fosse um eletrodoméstico consumindo energia demais. Você tem alguma ideia de como é caro manter outro ser humano vivo, Beatriz? O espaço que você ocupa, o aquecimento que você usa, o barulho. Ela tinha um livro-caixa. Eu o vi uma vez. Um caderno literal onde ela anotava o custo da minha existência. Cada refeição, cada taxa de passeio da escola, cada par de sapatos que meu pai me comprou. Ela mantinha um registro contínuo da minha infância, vendo cada real gasto comigo não como criação, mas como um empréstimo que ela esperava cobrar. Essa era a chave. Daniela não achava que estava roubando meus R$ 320.000,00. Em sua matemática distorcida e presunçosa, ela acreditava que estava simplesmente cobrando uma dívida. Ela achava que eu lhe devia pelo inconveniente da minha sobrevivência. Olhei de volta para a tela, para a consulta da financeira. Isso não era apenas ganância, era uma fatura. Ela estava vindo cobrar e estava usando meu pai como o entregador. Fechei o notebook. A raiva em meu peito era fria, pesada e útil. Eu não ia ligar para ela. Eu não ia discutir sobre quanta água eu usei no ensino médio. Eu ia descobrir exatamente o quão fundo ela havia cavado esse buraco e então eu ia enterrá-la nele.
Eu não liguei para a financeira. Não perdi tempo em esperas ouvindo música de elevador e explicações. Fui direto para o portal deles na internet. O site era liso, agressivo, o tipo de interface projetada para fazer você assinar sua vida em 3 cliques ou menos. Digitei meu próprio endereço de e-mail. O sistema o reconheceu imediatamente, pedindo uma senha que eu nunca havia criado. Daniela tinha sido meticulosa, mas também arrogante. Ela usou meu e-mail real para fazer a aplicação parecer legítima, supondo que eu nunca checaria, ou talvez supondo que poderia apagar as notificações antes que eu as visse. Mas ela cometeu um erro crucial. Ela nem podia mudar o método de recuperação sem o meu celular. Cliquei em "Esqueci a senha". 3 segundos depois, meu celular vibrou. Digitei o código, redefini o login e as portas digitais se abriram. Eu estava dentro. O painel era um testemunho horripilante de sua ganância. Lá estava, em letras verdes e garrafais: empréstimo aprovado. Valor: R. 50.000,00. Status: aguardando liberação. Cliquei na aba de documentos. Não olhei para a taxa de juros. Eu já sabia que seria criminosa. Eu estava procurando por outra coisa. Em toda transação digital, há um fantasma na máquina, um registro de metadados que rastreia exatamente onde e quando uma assinatura foi aplicada. Chama-se trilha de auditoria, e a maioria dos amadores nem sabe que existe. Abri o certificado de conclusão. Era um registro detalhado de cada interação com o documento. Rolei até a linha da assinatura. Assinado por Beatriz, afirmava. Mas bem ao lado do registro de data e hora estava a prova do crime, o endereço de IP. Eu não precisei rastrear. Reconheci a sequência de números imediatamente. Era o mesmo IP estático que eu configurei para meu pai 3 anos atrás para ajudá-lo a gerenciar seus dispositivos de casa inteligente. O registro de data e hora dizia 14 de outubro, 14h15. Em 14 de outubro, eu estava a 8.000 quilômetros de distância em um hospital de campanha, cuidando de um cabo de 19 anos que tinha levado estilhaços na perna. Eu não estava assinando documentos de empréstimo na cozinha do meu pai. Eu estava esfregando sangue de debaixo das minhas unhas. Daniela não tinha apenas falsificado uma assinatura. Ela deixou uma impressão digital que a colocava na cena do crime. Eu não sentia mais a dor da traição. Essa parte de mim havia queimado no momento em que vi a consulta de crédito. Agora, eu sentia apenas a satisfação fria e dura de um caçador que encontrou o rastro de sangue. Baixei o PDF. Tirei prints da tela do painel. Exportei os registros de IP. Então, mudei a senha novamente, trancando Daniela para fora da conta que ela havia criado em meu nome. Ela não saberia por que não conseguia mais entrar. Pensaria que era um problema técnico. Criei uma nova pasta na minha área de trabalho. Não a chamei de família ou Daniela. Chamei-a de evidências. Arrastei os arquivos para a pasta. O clique do mouse soou alto no silêncio do quartel. Soou como a trava de segurança de uma arma sendo liberada. 2 dias depois, meu celular acendeu com o nome de Daniela. Deixei tocar 1, 2 vezes, apenas o tempo suficiente para me recompor, e então atendi. "Bia, querida", ela disse, a voz escorrendo uma doçura que fazia meus dentes doerem. "Que bom que te encontrei. Escuta, seu pai e eu temos uma notícia incrível. Encontramos o lugar perfeito, um sítiozinho, como sempre sonhamos." Eu nem disse nada. Apenas ouvi o zumbido da conexão, deixando-a preencher o silêncio. "É uma pechincha", ela continuou, um pouco apressada agora. "Mas os vendedores estão com pressa. Precisamos fechar negócio esta semana. Só tem um pequeno probleminha. O banco precisa de uma segunda assinatura em uns formulários de liberação. Só uma formalidade, sabe? Algo sobre limpar aquele seu antigo financiamento estudantil para não afetar nossa relação dívida-renda." Era uma mentira tão desajeitada que chegava a ser insultante. Não havia financiamento estudantil. Eu paguei minha educação com serviço militar. E não existe um formulário de liberação que exija uma cerimônia de fechamento. "Um formulário de liberação?", repeti, mantendo a voz neutra. "Exatamente", disse ela, confiante agora que eu não havia desligado. "Encontramos uma forma de tirar aquela consulta de crédito acidental do seu registro, mas você precisa vir para a assinatura do contrato
para assinar uma renúncia rápida. Só diz ao banco que você não tem interesse no imóvel, para que eles parem de te incomodar. Ela se achava brilhante. Estava usando a própria consulta de crédito que ela gerou como isca. Estava me dizendo que estava consertando um problema que ela mesma criou, enquanto, na verdade, me atraía para assinar a escritura final da hipoteca que vincularia o adiantamento fraudulento de R$ 50.000,00 a um financiamento de 30 anos. Se eu assinasse aquela escritura, não estaria liberando nada. Estaria aceitando a responsabilidade. Quando é a assinatura? Perguntei. Quinta-feira, às 2, disse ela. No departamento de crédito imobiliário do banco, no centro. Você consegue vir, não consegue? Pelo seu pai. Ele está tão estressado com a possibilidade de isso não dar certo. Olhei para a pasta na minha mesa. A evidência estava toda lá. Eu poderia ter enviado por e-mail para ela naquele momento. Poderia ter chamado a polícia. Mas isso seria confuso. Seria uma disputa doméstica. Ela alegaria que foi um mal-entendido, que tinha minha permissão verbal, que eu era apenas uma enteada confusa e raivosa. Eu precisava que ela se comprometesse. Eu precisava que ela se sentasse em uma sala com supervisão federal e mentisse em um documento oficial. Estarei lá, eu disse. Maravilha, ela exclamou. Ah, Bia, você é uma salvadora. Nos vemos na quinta. Ela desligou, pensando que tinha acabado de garantir sua casa de aposentadoria. Ela não sabia que tinha acabado de garantir sua indiciação. Sentei-me por um momento, ouvindo o silêncio do quartel. Meu pai não disse uma palavra durante a ligação. Ele provavelmente estava sentado ao lado dela, balançando a cabeça, olhando para os próprios sapatos. Ele sabia. Ele tinha que saber. E estava deixando que ela me levasse para o abate porque era mais fácil do que enfrentá-la. Essa constatação me doeu tanto quanto eu pensei que doeria. Apenas calcificou a última parte suave de mim. Abri meu notebook e procurei os horários dos voos. Eu nem estava indo para casa para visitar. Eu nem estava indo para casa para discutir. Eu estava indo para uma missão. A sala de reuniões do banco cheirava a café velho e lustra-móveis de limão. Era um aquário com paredes de vidro, projetado para fazer uma dívida que mudaria sua vida parecer uma conquista corporativa. Havia uma tigela de balas de menta no centro da mesa de mogno. Daniela as comia uma após a outra. O som da mastigação era alto na sala silenciosa. Ela parecia triunfante. Usava um blazer creme que eu nunca tinha visto, provavelmente comprado para a ocasião, e conversava animadamente com o gerente de contas, um homem chamado Sr. Medeiros, que parecia cansado, mas profissional. Procuramos um lugar no campo há anos, dizia Daniela, inclinando-se para a frente. Idealmente, queríamos nos mudar antes das festas de fim de ano. É tão importante para a família ter um lugar para se reunir. Meu pai, Gilberto, sentava-se ao lado dela. Ele parecia pálido, suava através da camisa social, olhando fixamente para uma samambaia no canto, como se ela contivesse os segredos do universo. Ele sabia, no fundo, para além da negação e do medo de sua esposa, ele sabia que isso era errado. Mas ele estava sentado ali mesmo assim. Seu silêncio era sua assinatura. Sentei-me do outro lado da mesa, com as mãos cruzadas no colo. Eu estava usando meu uniforme de gala. Não lhes disse que vinha do aeroporto. Apenas apareci. O uniforme fez o senhor. Medeiros se endireitar na cadeira. Deixou Daniela nervosa, embora ela tentasse esconder com um sorriso tenso. Que bom que você pôde vir, Bia, disse ela, com a voz um pouco aguda demais. Sei como você é ocupada. Eu não perderia isso, respondi. O senhor Medeiros limpou a garganta e bateu na pilha de documentos à sua frente. Muito bem, vamos começar. É uma assinatura padrão, mas como há múltiplas partes envolvidas na escritura e na renúncia, precisamos seguir a ordem. Ele deslizou um documento grosso em direção a Daniela. Este é o formulário da proposta de financiamento. Ele finaliza os detalhes da hipoteca. Só preciso que a senhora verifique as informações uma última vez, particularmente as declarações na página 4. Era ali, a zona de abate. Observei Daniela pegar a caneta. Sua mão nem tremeu. Ela estava tão convencida de sua própria narrativa, tão certa de que eu era apenas um recurso a ser explorado, que não percebeu o perigo. Seção M, recitou o senhor. Medeiros, entediado e eficiente. Entrada.
A senhora está certificando que os R 50.000,00 atualmente em depósito são de suas economias pessoais e não de fundos emprestados. Isso está correto? A sala pareceu inclinar. O tempo desacelerou, esticando-se como caramelo. Olhei para a caneta pairando sobre o papel. Naquela fração de segundo, senti um impulso de instinto antigo. A vontade de intervir, de salvar meu pai das consequências, de detê-la antes que ela arruinasse tudo. Teria sido tão fácil dizer pare. Mas se eu a parasse agora, seria apenas uma briga de família. Seria uma enteada discutindo com uma madrasta. Seria drama. Ela choraria. Alegaria que estava confusa. Manipularia meu pai para acreditar que eu estava sendo difícil. Eu precisava que a tinta secasse. Eu precisava que ela cruzasse a linha de parente gananciosa para a criminosa federal. Eu precisava que a mentira fosse codificada, autenticada em cartório e registrada com o governo. Essa era a disciplina. Essa era a diferença entre uma escaramuça e uma guerra. Você não atira quando o inimigo está se aproximando. Você atira quando ele está em campo aberto. Sim, disse Daniela com a voz clara. Está correto. Ela marcou a caixa não ao lado da pergunta sobre se alguma parte da entrada era emprestada. Então, assinou seu nome. O arranhar da caneta no papel soou como uma fechadura se fechando. Ele passou o documento para meu pai. Ele hesitou, a mão tremendo levemente, mas Daniela cutucou seu joelho por baixo da mesa. Ele assinou. O Sr. Medeiros sorriu, recolhendo os papéis. Excelente. Agora, Beatriz, só precisamos da sua assinatura na escritura de renúncia de direitos e na carta de doação para liberar o imóvel. Ele deslizou a próxima pilha em minha direção. Daniela virou-se para mim, com os olhos brilhando de vitória. Ela achava que tinha vencido, achava que a parte difícil tinha acabado. Eu me peguei a caneta. Em vez disso, peguei minha pasta. O som do arquivo pesado batendo na mesa de mogno foi um baque surdo, mas naquela sala silenciosa soou como um martelo de juiz batendo. Não olhei para Daniela. Olhei diretamente para o senhor. Medeiros. Eu não posso assinar isso, disse claramente, garantindo que a câmera de segurança capturasse. Aquela não é minha assinatura no cheque de entrada, e eu nunca solicitei este empréstimo ponte. Daniela riu nervosamente e tentou ignorar, mas eu a interrompi. Deslizei a pasta para o Sr. Medeiros. Este é um boletim de ocorrência, por roubo de identidade, registrado na Polícia Civil esta manhã. Abaixo dele está a própria trilha de auditoria forense da financeira. O sorriso dele desapareceu ao abrir a pasta. A auditoria mostra que a assinatura eletrônica se originou de um endereço de IP registrado para Gilberto e Daniela Miller em 14 de outubro, às 14h15. Virei-me para meu pai. Ele parecia enjoado. Nessa data, eu estava em uma zona de combate em missão de paz. Minhas ordens e registros de voo estão incluídos. Daniela explodiu, acusando-me de mentir, mas Medeiros a interrompeu. Ele folheou os documentos, viu os registros de IP, o B, O e o formulário federal que Daniela acabara de assinar, cometendo perjúrio. Isso não é uma disputa familiar, disse ele seco. Ele olhou para mim, a compreensão surgindo. Se o senhor financiar esta hipoteca, acrescentei, sabendo que a entrada é produto de roubo de identidade e fraude eletrônica, o senhor se torna cúmplice sob a lei federal. Medeiros fechou a pasta, puxou os papéis de perto de Daniela e se levantou. A assinatura está encerrada. Esta transação está congelada. Daniela gritou. Gilberto não disse nada. Medeiros pegou o telefone. Segurança para a sala de reuniões B. E notifiquem o gerente da agência. Daniela fugiu. Eu saí calmamente, mas quando as portas do elevador se fecharam, Daniela correu para dentro e me atacou, arranhando para pegar a pasta. Eu a contive usando uma técnica de imobilização não letal, diretamente sob a câmera de segurança. Este é um limite, eu disse a ela em voz baixa. Você não o cruza mais. Quando o elevador se abriu, a segurança estava esperando. Eu a soltei imediatamente. Ela me atacou. Eu a detive para minha segurança. Eles a levaram. Lá fora, meu celular tocou. Eu não atendi. Bloqueei o número dele, o de Daniela e todas as linhas que eles tinham. Não com raiva, por autopreservação. Porque um relatório de atividade suspeita havia sido arquivado.
Não era mais pessoal, era federal. Daniela foi indiciada semanas depois por fraude eletrônica, falsidade ideológica qualificada, tentativa de fraude bancária e lesão corporal. O negócio da casa desmoronou. A aposentadoria de Gilberto foi liquidada para cobrir as dívidas dela. Ele perdeu tudo porque protegeu uma predadora. Enviei a ele um único e-mail, uma cópia da medida protetiva permanente. Esta noite, sento-me em meu próprio apartamento, modesto. Meu saldo bancário é sem graça, seguro, inegavelmente meu. O encerramento de um ciclo não é um sentimento, é uma porta trancada, um telefone silencioso, e eu paguei o preço total por esse silêncio. Se você já teve que se proteger das pessoas que deveriam ter te protegido, deixe um coração. E se quiser saber como o processo judicial terminou, inscreva-se.